União Soviética, 12 de abril de 1961. Uma manhã gélida, com o chão ainda coberto de geada. O céu, limpo. A tensão, densa. Eu estava na base de lançamento de Baikonur, camuflada no meio do Cazaquistão. A bordo da plataforma, uma nave prateada com detalhes vermelhos. Vostok 1. E dentro dela, um jovem de 27 anos, de sorriso calmo e olhos que encaravam o impossível. Yuri Gagarin. O primeiro homem que ousaria romper o manto azul do planeta e entrar na escuridão do espaço. O clima no centro de controle era de reverência. Ninguém falava alto. Eu, com o meu velho microfone e um caderno de couro, anotava cada gesto, cada olhar, cada silêncio. Gagarin recebeu a bênção de um oficial. Depois fui escoltado em direção à nave. Um técnico comentou ao meu lado. Ele parece calmo demais. Como se estivesse indo tomar um café. E era isso mesmo. O jovem piloto soviético sorria, como quem sabe que já entrou para a história mesmo antes da decolagem. Quando os motores começaram a vibrar, o som foi como um trovão metálico subindo do chão. Gagarin, pelo rádio. Poekali. Lá vamos nós. A terra tremeu. A plataforma sumiu sob uma nuvem de fogo. A Vostok 1 se ergueu no ar como uma flecha de aço cortando o céu. E por alguns segundos, todos ficamos em silêncio. Nenhuma ideologia, nenhuma bandeira, nenhum poder militar. Apenas um pensamento. Um de nós está deixando a terra. Eu olhei para o céu, com lágrimas presas e o coração acelerado. Era apenas o começo. À medida que a Vostok 1 desaparecia no céu, os engenheiros na base pareciam respirar mais fundo, como se só ali tivessem certeza de que aquilo era real. O contato via rádio permaneceu constante. Gagarin falava com clareza, como se estivesse em um avião qualquer, não no espaço. Mas não havia nada de comum naquele momento. Eu estava sentado num canto da sala de controle com o meu gravador ligado e o caderno no colo. Ao meu lado, oficiais anotavam nervosos os dados de telemetria. Altitude, mais de 300 quilômetros. Velocidade, quase 28 mil quilômetros por hora. E então, sua voz veio clara pelo alto-falante. Vejo a Terra, ela é azul, que linda! Aquilo paralisou a sala. Todos se entreolharam. Um silêncio denso caiu sobre nós. Pela primeira vez, alguém via a humanidade de fora. Eu anotei sem pensar. Estamos sendo vistos por dentro da escuridão. Gagarin descrevia as nuvens, os continentes, a curva suave do planeta, a ausência de peso. Sinto como se estivesse flutuando sobre um sonho. O tempo parecia suspenso. Não havia bombardeios, não havia Guerra Fria, não havia leste nem oeste. Havia apenas um homem e seu planeta. E nós, aqui embaixo, ouvíamos com os olhos marejados. Uma engenheira sentada próxima de mim levou a mão à boca e sussurrou. Ele saiu, e ainda assim continua sendo um de nós. Lá fora, do lado de fora da base, civis começaram a se aglomerar. Muitos sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas sentiam. Havia algo no ar. Um corte na realidade. Como se de repente todos soubéssemos, a humanidade agora tem um outro ponto de vista. Eu escrevi em letras grandes no meu caderno. A Terra foi vista. Agora jamais será esquecida. A órbita durou apenas 108 minutos. Mas ali, naquela curva ao redor do mundo, Gagarin se tornou eterno. E eu mal podia esperar para ouvir como era o silêncio entre o azul da Terra e o preto do infinito. A órbita se completou. 108 minutos. Um pouco menos de 2 horas que mudaram tudo. Gagarin agora cruzava novamente a atmosfera, dentro de uma cápsula metálica pequena demais para conter um acontecimento tão grande. Eu estava na estação de comunicação, onde todos os olhos estavam fixos em painéis e telas rudimentares. Mas era o som que nos prendia, a respiração de Gagarin, seus sinais vitais, sua voz calma e disciplinada. Então veio a turbulência. O calor da reentrada.
Faíscas pelo casco, ruído estático. Durante alguns segundos, talvez minutos, perdemos o contato. Um oficial se levantou. Outro apertava um rádio com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Eu apenas fechei os olhos e ouvi um silêncio pesado. O tipo de silêncio que só acontece quando o mundo inteiro espera uma resposta. E ela veio. Tudo certo, estou vendo paraquedas. Gagarin havia retornado, mas não pousou como um astro de cinema. Não houve tapete vermelho. Ele caiu em uma fazenda próximo à cidade de Engels. Um camponês e sua filha viram um homem sair do mato vestido com um traje laranja e um capacete branco, como um visitante de um outro planeta. Ele sorriu e disse: "Sou soviético, vim do espaço." De volta à base, todos explodiram em aplausos. Oficiais se abraçavam, engenheiros choravam sem vergonha. E eu permaneci parado, com o meu caderno aberto, como se ainda esperasse a Terra se reorganizar dentro de mim. Quando Gagarin finalmente retornou a Moscou, foi recebido como um herói mundial. Desfiles, multidões, crianças nos ombros dos pais, bandeiras, flores. Mas ele não falava como um conquistador. Falava como alguém que viu algo maior que si. Em uma entrevista, ele disse: "Lá de cima, não há fronteiras, apenas beleza." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça durante dias, e eu escrevi quase como uma resposta. O espaço não nos afastou da Terra, nos aproximou de quem realmente somos. Vi Gagarin sair do palco sob aplausos. Mas entendi. Ele não trouxe apenas informações científicas. Ele trouxe um novo espelho para a humanidade. E nesse espelho, vimos o quão pequenos somos e o quanto ainda podemos crescer. Após o retorno de Gagarin, o mundo não voltou à sua rotina como antes. As manchetes gritavam: "O homem está no espaço", mas nenhuma letra, nenhum jornal, nenhum discurso era capaz de conter o que aquilo significava. Eu viajei a Moscou dias depois da missão. A cidade parecia respirar mais forte. Havia algo novo no ar. Cartazes com o rosto de Gagarin estavam por todos os lados. Ele havia se tornado o símbolo da nova era. Mas, ao vê-lo de perto, percebi, ele não tinha postura de guerreiro. Tinha olhos de menino. Gagarin falava com simplicidade, sorria com leveza, como quem sabia que lá em cima, no silêncio absoluto, o que mais importa não é o poder, é a consciência de que estamos todos no mesmo ponto azul. Nos meses que se seguiram, o mundo se dividiu entre medo e fascínio. A corrida espacial se intensificou. Os Estados Unidos aceleraram seus planos. A Lua se tornou um novo destino. Mas o que Gagarin havia feito, ninguém mais poderia desfazer. Ele abriu a porta e mostrou que o infinito não era mais apenas ideia, era caminho. Escrevi em meu caderno com letra firme: ele não foi ao espaço sozinho. Levou todos nós com ele. Os anos passaram. A tecnologia avançou. Novos astronautas surgiram. Mas aquele voo, aquele simples giro ao redor do planeta, permanece único. Porque não foi apenas uma conquista científica, foi uma declaração da nossa espécie. Somos capazes de sair do chão. Em 1968, Gagarin morreu em um acidente de avião. Jovem demais, eterno demais. Milhões choraram, monumentos foram erguidos, mas eu guardei o gravador com sua voz. Aquele "Poiekali" ainda ecoa nos meus ouvidos, porque naquele grito não havia só coragem, havia humanidade em movimento. Eu sou o repórter do tempo, e no dia 12 de abril de 1961, eu vi com meus próprios olhos quando o homem tocou o infinito.